Muitos me perguntam sobre leitores e programadores de EPROMs que eu utilizo em minha bancada. E hoje eu trouxe um simples e funcional, que é o programador de EPROMs TL866. Com esse programador é possível você ler e programar arquivos, sejam arquivos de potência, telecarregamento ou um arquivo de decode. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas funcionalidades desse programador e dar a minha opinião sobre o que eu acho sobre esse programador de EPROMs TL866. O programador de EPROMs TL866 é um programador de EPROMs e de microcontroladores. E o que é EPROM e microcontrolador? São componentes que armazenam informações. No caso do microcontrolador, além de armazenar informações, ele também realiza alguns procedimentos. Já no caso das memórias EPROM, memórias flashes, elas são memórias somente de armazenamento de dados, armazenamento de informações. Então vou te dar aqui alguns exemplos. Temos no caso aqui o módulo da linha Mercedes, ok? Mercedes PLD. Temos um processador para processar as informações internas aqui do módulo, uma memória flash, onde está armazenado o mapa de injeção, e também mais duas memórias de imobilizador e de chassi, que armazenam informações do veículo. Caso eu queira fazer um decode, ou queira fazer um telecarregamento, ou quero alterar o mapa de injeção desse módulo, é necessário nós lermos as informações que estão nessas duas, três memórias. O caso do TL866, ele não consegue fazer leitura e programação desse modelo de processador. Na verdade, ele não consegue fazer de processadores. Mas, voltando, o TL866 faz leitura e programação de memórias. Okay? No caso da Mercedes, conseguimos fazer leitura tanto do mapa de injeção, que está na memória flash, e também aqui da SOIC, ou seja, do imobilizador, ou seja, ali de informações do chassi, informações do veículo. Pegando um outro exemplo, um segundo exemplo, o módulo da linha EDC7. Okay? Ele possui também duas memórias. No caso, ele possui uma memória onde está armazenada a parte de informações do veículo, imobilizador e etc. E no caso do mapa de injeção, ele está armazenado no processador. Então, para esse caso em específico, o TL866 não consegue fazer a leitura e programação do processador. Mas da memória SOIC 8 pinos ele consegue realizar o procedimento. Por isso é que temos diversos adaptadores, porque existem diversos modelos de memória em diversos tamanhos, em diversos formatos. Temos aqui então, no caso, SOIC 8 pinos, PSOP de diversos tamanhos, TSOP, ok? Entre outros modelos. O programador, ele possui uma entrada USB, ok? Do outro lado ele tem uma outra saída que é para você utilizar um outro modelo de cabo para você fazer um outro tipo de programação, tipo de leitura, ok? Pinando ali em determinados pontos de um circuito eletrônico. E na parte de cima temos aqui o bocal. É onde que iremos, através do adaptador, posicionarmos aqui em cima do bocal para realizarmos o procedimento de leitura e programação. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma SOIC 8 pinos, uma SOIC do imobilizador da linha Mercedes, no caso aqui, ok? 8 pinos. Vou utilizar o adaptador 8 pinos, SOIC 8 pinos, e vamos realizar o procedimento de leitura e programação dessa memória, ok? Simulando como se nós fôssemos gravar um arquivo de decode no módulo. Caso eu queira fazer um telecarregamento, alterar o mapa da injeção, eu teria que fazer na PSOP, ok? PSOP 44 pinos, aonde eu utilizaria o outro adaptador, ok? Mas até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer da SOIC 8 pinos. Agora, com tudo na bancada, temos então o programador TL866, o seu cabo de ligação com o computador, iremos mostrar como fazer a ligação. Aqui temos o adaptador 8 pinos, SOIC 8 pinos. Temos aqui também uma memória SOIC 8 pinos. Essa aqui é uma memória de um módulo da linha Mercedes. E o que eu quero dizer antes da gente utilizar aqui o programador de EPROMs? Nem todas as SOIC 8 pinos, como essa, quer dizer que é uma memória. Então, por exemplo, nesse módulo mesmo, temos uma SOIC nesse canto,
temos uma outra SOIC 8 pinos mais aqui para baixo, e essas duas SOICs não são memórias, elas têm outras funções. Então cada componente, cada memória vai ter uma numeração específica que diz que ela é uma memória. Nesse caso ela é uma memória 93C86. O que devemos nos atentar para fazer a leitura e a programação aqui direto com o programador? Observe que no programador ele tem um desenho aqui no canto. E esse desenho ele tem um chanfro, ou seja, ele tem um corte e também tem uma bola de referência, um ponto de referência. Isso quer dizer que quando formos colocar o componente no adaptador e o adaptador aqui no bocal, no soquete, ele deve estar nessa mesma posição. Se colocarmos ao contrário, o próprio programador ele tem um circuito de proteção para não queimar a memória, porém pode ser sim que por algum outro motivo ele queime a memória. Observe então que a memória ela tem um ponto de referência também que indica onde que é o pino 1 do componente, que conforme aqui o desenho que tem aqui no próprio programador, teremos que colocar na mesma posição aqui no soquete. Então primeiro eu vou colocar o adaptador aqui, ó, no soquete, certo? Vou colocar agora a memória na mesma posição, vamos pressionar aqui o soquete para baixo e posicionar a memória aqui dentro, ó, dessa forma. E agora vamos fazer a ligação do cabo no programador e do programador para o computador. E agora todo o restante do procedimento é direto pelo software do programador. Então agora dentro já do software do programador TL866, como que devemos aqui trabalhar? Primeira coisa é fazer um backup do arquivo, ou seja, é você ler o arquivo e deixar ele salvo no seu computador. Porque caso você faça uma alteração e você quer retornar o arquivo original, você consegue fazer ele aqui com tranquilidade. Então a primeira coisa é selecionar o modelo da memória. Então você vai vir aqui nesse botão, ó, você vai digitar o modelo da memória, nesse caso aqui 93C86. E observe que ele vai te mostrar duas colunas. A primeira coluna é do fabricante, são diversos fabricantes da mesma memória. Então vamos selecionar aqui a marca Fairchild e logo em seguida o modelo da memória, certinho. Então observe que aqui ele tem dois modelos diferentes, ó, SOIC 8 e TSOP 8. São dois encapsulamentos diferentes. Nesse caso aqui ele é uma SOIC 8 pinos. Vamos selecionar SOIC, dar um OK. Observe que aqui por enquanto não tem nada nesse campo, porque ainda não fizemos a leitura dessa memória. Logo em seguida você vai clicar aqui no botão Read, de leitura, de ler. Clicar aqui em Read. Observe que a leitura é bem rápida, já está pronto, ó, feito. E aqui ele já vai te mostrar informações nesse campo aqui, que são valores em hexadecimal. O programador de EPROMs universal, ele vai fazer sempre a leitura do arquivo, independente se é um arquivo da memória flash, onde está armazenado o mapa de injeção, se é um arquivo de mobilizador, enfim, qualquer tipo de arquivo. Ele sempre vai ler e vai te mostrar os valores em hexadecimal, nesse formato de arquivo. Então aqui você consegue fazer alteração? Consegue, porém não sabemos exatamente que ponto é o que. Então eu posso pegar esse ponto aqui, ó, FFF, e colocar 444. Mas isso não exatamente vai fazer um decode ou fazer uma potência ou sei lá o que for. Isso não quer dizer nada. Aqui na verdade você vai só acabar estragando, danificando o arquivo. Então aqui, ó, selecionou o modelo da memória, clicou em ler. Próximo passo é você salvar esse arquivo no seu computador. Então você tem duas opções. Você pode clicar aqui no botão arquivo e opção salvar, como também você pode vir direto no botão, no ícone de salvar. Clicou, aqui ele vai te dar o campo dentro do seu computador. Qual o nome que você vai colocar nesse arquivo? Você pode colocar qualquer nome. No meu caso aqui eu vou colocar assim, ó, original, que é o arquivo original da SOIC. E vou logo em seguida clicar em salvar. Pronto, aqui agora já temos o arquivo salvo no computador. Então caso você queira agora fazer uma alteração desse arquivo e lá na frente voltar ao arquivo original, você já tem ele salvo. Então vamos supor que esse daqui é uma SOIC do imobilizador e eu quero gravar um arquivo de decode, eu quero tirar o imobilizador dessa memória. Como que você deve proceder? Você vai vir aqui no botão arquivo, abrir, ou também você pode vir direto no ícone de abrir. Clicou nele,
Você vai ter que ter esse arquivo já no seu computador, seja um arquivo de decode, seja um arquivo de potência, um telecarregamento, enfim. Você tem que ter ele. No caso aqui eu tenho aqui um arquivo de decode, PLD, vou selecionar e clicar no botão abrir. Observe que quando clicar em OK, essas informações que está aqui em hexadecimal, ela vai mudar, ela vai ser diferente, porque é um outro arquivo. Clique em OK. Ó, observe que mudou todos esses valores aqui iniciais, tá vendo? Logo em seguida vamos programar, ou seja, vamos pegar esse arquivo e jogar dentro da memória. Programar. Sim, observe que o tempo é um pouquinho mais longo, mesmo assim é um tempo curto, porque ela é uma memória pequena, tem pouco espaço. Está programada, cancel, ok. Então a partir desse momento você pode remover aqui a SOIC do adaptador e já soldar direto ali no módulo. Pronto, o decode está feito. Então, assim, esse é uma ferramenta muito simples de utilizar. Tem diversas ferramentas no mercado de programadores, TL866, Biprog, entre outras opções de programadores de EPROMs universal. É muito simples, é bem prático, não tem segredo, não tem macetes para você estar fazendo. Então, é uma ferramenta que compensa você ter em seu laboratório. Tá ok? Então, essa foi a aula sobre como ler e programar uma memória, nesse caso específico, a memória 93C86. Ela encontra em diversos módulos e um deles é o módulo da linha Mercedes, PLD-MR. Ok? Então, caso você queira ver vídeos sobre outras ferramentas, deixa aqui no campo de comentários abaixo do vídeo e que a gente vai estar gerando novos conteúdos para vocês. Tá ok?